Imagine uma sombra silenciosa se espalhando pela Europa, um terror invisível que mudaria o curso da história para sempre. Esta é a história da peste negra, a pandemia mais devastadora que o mundo já conheceu. Antes de mergulharmos nos detalhes aterrorizantes, vamos voltar no tempo, para o século XIV. A Europa era um continente vibrante, mas também superpovoado e com condições de higiene que hoje consideraríamos precárias. As cidades cresciam rapidamente, com ruas estreitas e sujas. Um cenário perfeito para o desastre que estava prestes a acontecer. A vida era marcada pelo ritmo da agricultura, pela fé e por uma estrutura social rígida, onde a nobreza e o clero detinham o poder. Ninguém, do mais humilde camponês ao rei mais poderoso, poderia imaginar a calamidade que se aproximava do horizonte. Vinda do Oriente, trazida em navios que transportavam muito mais do que apenas mercadorias. A praga era causada por uma bactéria minúscula, mas mortal, chamada Yersinia pestis. E como ela se manifestava, os sintomas eram aterrorizantes e rápidos. Tudo começava com febre alta, calafrios e uma fraqueza avassaladora. Mas como essa bactéria é tão poderosa? A Yersinia pestis é uma mestra do disfarce. Assim que entra no corpo, geralmente pela picada de uma pulga, ela injeta proteínas nas células de defesa, desligando o alarme do sistema imunológico. Sem serem detectadas, as bactérias se multiplicam rapidamente e viajam pelos vasos linfáticos até os gânglios, causando os inchaços dolorosos. Os bubões, de lá, elas podem invadir a corrente sanguínea e se espalhar por todo o corpo. Logo depois, surgiam os infames bubões. Eram inchaços dolorosos, geralmente na virilha, axilas ou pescoço, que podiam crescer até o tamanho de uma maçã. Esses bubões começavam vermelhos e depois ficavam pretos, um sinal sinistro da necrose do tecido. Foi daí que veio o nome peste negra. Além da forma bubônica, existiam outras duas ainda mais letais: a septicêmica, que infectava o sangue, e a pneumônica, que atacava os pulmões e podia ser transmitida de pessoa para pessoa pela tosse. A morte era quase uma certeza, ocorrendo em poucos dias, deixando um rastro de medo e desespero por onde passava. Era uma sentença de morte que não fazia distinção entre ricos e pobres. Mas como essa bactéria microscópica conseguiu viajar milhares de quilômetros e devastar continentes inteiros? A resposta está nas movimentadas rotas comerciais da época. Tudo começou na Ásia Central e de lá seguiu a Rota da Seda. Os verdadeiros vetores dessa doença eram as pulgas, mas não qualquer pulga. Eram as pulgas que infestavam os ratos pretos, passageiros clandestinos onipresentes nos navios mercantes que cruzavam o Mediterrâneo e atracavam em portos europeus. Em 1347, navios genoveses chegaram ao porto de Messina, na Sicília, trazendo não apenas especiarias, mas a morte. A tripulação estava doente ou já morta, e os ratos, a bordo rapidamente, desembarcaram, levando consigo as pulgas infectadas. A partir dali, a disseminação foi implacável. A doença se espalhou como um incêndio, seguindo as rotas comerciais por toda a Itália, França, Espanha, Inglaterra e além. Em menos de 5 anos, a Europa inteira estava sob o domínio da peste negra. A velocidade e a escala da propagação eram algo nunca antes visto. As consequências foram simplesmente apocalípticas. Estima-se que a peste negra tenha aniquilado algo entre 30% a 60% da população europeia. Estamos falando de dezenas de milhões de vidas perdidas em poucos anos. Cidades inteiras foram dizimadas, famílias desapareceram e o tecido social começou a se desfazer. O medo e o pânico levaram a reações extremas. Pessoas abandonavam seus parentes doentes
médicos se recusavam a atender e comunidades se fecharam, tentando em vão barrar a entrada da doença. A busca por culpados levou à perseguição de minorias, como os judeus, que foram falsamente acusados de envenenar os poços. O mundo parecia estar chegando ao fim. O impacto econômico foi igualmente profundo. Com a mão de obra drasticamente reduzida, os salários dos trabalhadores que sobreviveram dispararam. O sistema feudal, que dependia de uma vasta população de servos, começou a ruir, abrindo caminho para novas estruturas sociais e econômicas. Em meio ao caos e à morte, a peste negra forçou a humanidade a repensar fundamentalmente a medicina e a saúde pública. Os médicos da época, com suas teorias baseadas nos 4 humores e em práticas como a sangria, eram impotentes contra a praga. Essa falha monumental expôs a fragilidade do conhecimento médico medieval e plantou as sementes para uma abordagem mais científica. Surgiram as primeiras medidas de saúde pública que reconhecemos hoje. Cidades como Veneza e Ragusa implementaram a quarentena, obrigando navios e viajantes a ficarem isolados por 40 dias antes de entrar na cidade. Foram criados os primeiros hospitais de isolamento e os primeiros conselhos de saúde, responsáveis por tentar controlar a disseminação da doença, embora rudimentares. Essas ações representaram uma mudança radical. A ideia de que a doença poderia ser contida através de ações coletivas e organizadas pelo Estado. A crise, por mais terrível que tenha sido, acabou impulsionando a evolução da medicina ocidental. Hoje, quando olhamos para trás, a peste negra parece um pesadelo distante, mas a bactéria Yersinia pestis ainda existe. A grande diferença é que agora temos armas poderosas contra ela. Os antibióticos, com diagnóstico e tratamento rápidos. A peste hoje tem uma taxa de mortalidade muito baixa. Casos ainda surgem esporadicamente em algumas partes do mundo, mas estão longe de causar as pandemias devastadoras do passado. O legado da peste negra, no entanto, é imenso e duradouro. Ela não apenas dizimou populações, mas remodelou a sociedade, a economia, a religião e até a nossa genética. Ela acelerou o fim do feudalismo, fortaleceu o poder dos reis e abriu caminho para o renascimento. A pandemia nos ensinou lições cruéis, mas valiosas, sobre a importância da ciência, da higiene e da cooperação global em saúde pública. A sombra da peste negra nos lembra da nossa vulnerabilidade diante de doenças infecciosas e da necessidade constante de vigilância e preparação. E essa foi a incrível e aterrorizante história da peste negra, uma catástrofe que mudou o mundo para sempre. É fascinante e assustador pensar como um organismo tão pequeno pôde causar uma transformação tão gigantesca na nossa história. Se você gostou de mergulhar nesse capítulo sombrio do nosso passado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também amam história e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!